E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns segundos atrás, Bahia 1, São Paulo 3, em plena Arena Fonte Nova. O São Paulo chega aos 41 pontos no Campeonato Brasileiro, com 2 jogos ainda a se fazer, e nesse momento está ali na vice-liderança do campeonato, da competição nacional. São Paulo perde somente por 1 ponto, está 1 ponto atrás do Galo, que é o líder momentâneo, mas, repito, faltando 2 jogos ainda a se fazer, o São Paulo está na briga, gente. São Paulo oficialmente está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos comentar um pouquinho do jogo, analisar um pouco a partida. O São Paulo entrou em campo com o Thiago Volpi no gol, Juan Fran colocou o Arboleda voltando, né, porque estava todo um imbróglio ali de qual zagueiro entraria no lugar do Diego Costa, que foi suspenso, e do Bruno Alves, que estava sendo poupado por conta de um contato que ele teve, né, próximo ali a uma pessoa que teve Covid. Ele chegou a fazer os testes, mas deu negativo, ainda bem, só que o São Paulo ainda achava que foi necessário mantê-lo fora. Então o Arboleda era a última das opções, e já já vou falar um pouco do Arboleda, né? Fez uma ótima partida, fez inclusive um gol. Então o Arboleda foi escolhido ali para esse jogo, para compor a dupla de zaga ali com o Léo, e do lado esquerdo o Reinaldo. Na frente, o mesmo time que a gente conhece, Luan na cabeça da área ali, com Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente Luciano e Brenner, voltando também depois de cumprir suspensão no jogo anterior contra o Ceará. São Paulo teve um primeiro tempo que ele começa como sempre, indo para cima, tentando de certa forma articular alguma jogada no meio de campo, mas um primeiro tempo bastante ruim, bastante fraco da equipe do São Paulo. Ouso dizer até que o Bahia teve mais oportunidades claras de gol do que o próprio São Paulo. O São Paulo não conseguiu encaixar o jogo. O Bahia a equipe do Bahia é uma equipe fraca, uma equipe tecnicamente, assim, em alguns momentos sofrível. Mas na primeira etapa o Bahia, no meu modo de entender, foi até um pouco melhor que o São Paulo. Teve um pouco mais de perigo, levou um pouco mais de perigo para o gol do Thiago Volpi do que o São Paulo em si para o gol do goleiro do Bahia. E você olhava e falava, caramba, né? O que vai acontecer? Será que vai ter o terceiro empate seguido, né? O São Paulo empatou com o Vasco, empatou com o Ceará. Será que vai também tropeçar no Bahia, né? Os 3 times lá da parte de baixo da tabela. E num campeonato como esse, que é o Campeonato Brasileiro, onde você não pode vacilar, como o São Paulo teoricamente vacilou, muitos vão falar do lance do Pablo, né, da invalidação, de daquele lance lá, daquela polêmica, daquele bizarro árbitro e do bizarro VAR também no jogo contra o Ceará, que se não fosse isso o São Paulo talvez poderia ter ganhado. Mas a bem verdade é que o São Paulo, a diretoria acabou não indo, né, a fundo nessa questão de tentar voltar o jogo, tentar invalidar, anular o jogo, e o São Paulo acabou empatando. Essa é a realidade. Então, nesses 2 últimos jogos, você olha e fala, putz, perdemos a oportunidade de ganhar pontos importantes nesse momento de jogos atrasados. E o São Paulo não podia, de nenhuma maneira, não podia deixar de vencer o jogo de hoje. Tinha que ganhar na marra, nem que se fosse 0-0, os 3 pontos tinham que vir na bagagem aqui para São Paulo. E o primeiro tempo, como eu disse, foi realmente fraco da equipe do São Paulo. E aí, uns vão ver o copo meio cheio, outros vão ver o copo meio vazio. Vendo o copo meio cheio, você entende que o Fernando Diniz entendeu o que aconteceu na primeira etapa, e aí no intervalo ele fez as substituições que mudaram o time do São Paulo de certa forma. Aí quem vê, quem enxerga isso como um copo meio vazio, vai dizer que ele poderia ter entrado com esse tipo de jogo, com esse tipo de escalação, com esse tipo de entendimento da partida logo de início, e não precisando talvez esperar 45 minutos. Bom, são pontos de vistas, mas a realidade é que o São Paulo de fato voltou para o segundo tempo e mudou o segundo tempo do São Paulo. O São Paulo passou a jogar muito mais no campo adversário, conseguiu de certa forma mais volume de jogo e conseguiu agredir a equipe do Bahia. Como que isso aconteceu? O Fernando Diniz acabou fazendo 2 substituições logo de cara. Saiu o Léo, zagueiro, e saiu também o Juan Fran, lateral pela direita. Eu confesso que na hora eu não entendi.
Falei, cara, o Juanfran tava fazendo uma boa partida, né? O padrão Juanfran, seguro atrás e de certa forma tentando alguns bons cruzamentos na frente. E o Léo é um cara que tá se adaptando bem à zaga. E aí você olha e você fala, putz, ele colocou Tietê e colocou Igor e colocou Vitor Bueno. Você olha e você fala, caramba, meu, não vai dar nada disso. Mas não, ele mudou no esquema tático do São Paulo. O que aconteceu? O Tietê começou a jogar pela direita, no lugar ali do Juanfran, teoricamente. Ele recuou o Luan para ser como se fosse uma dupla de zaga ali com o Arboleda, e ele traz o Gabriel Sara para dar essa saída de bola com mais qualidade para o São Paulo. A partir desse momento, ele soltou um pouco mais o Daniel Alves, o Igor Gomes, que não vinha fazendo uma boa partida, começou a entrar mais no jogo, ele colocou o Vitor Bueno, que para mim é um peso morto, mais uma vez, mais um lance, mais um jogo que ele não faz nada de extraordinário, mas, de certa forma, ele compôs ali a parte da frente do ataque do São Paulo para dar essa velocidade na hora do contra-ataque. E o São Paulo começou a tomar conta das ações do jogo, começou a ir para cima, começou de certa forma a agredir o Bahia, e aí começaram a sair os gols, né? Primeiro, Luciano, o nosso talismã, o cara tá jogando muita bola. A gente fala do Brenner que é faro de gol, e é mesmo. O Brenner não fez gol hoje, mas é impressionante como o Luciano aparece nos momentos que a gente necessita de gols, que a gente necessita de um cara que empurra a bola para dentro. E ele fez isso, né? Uma bola ali que o Hernando acaba desviando de forma errada, fica para ele ali, ele dá uma bicicleta, ele acha ali uma situação, é impressionante a rapidez de raciocínio que o Luciano tem, e ele faz um belíssimo gol que abre o placar para o São Paulo, 1-0, o São Paulo ali a partir daquele momento já começou a ditar mais o ritmo do jogo, né? Começou a ter um melhor entendimento ali da partida, e aí o Arboleda, como eu disse para vocês, num cruzamento ali do Reinaldo, ele acaba subindo no quinto andar, testando forte, um belíssimo gol do Arboleda. A gente, claro, tem muita gente, muito torcedor do São Paulo com o pé atrás ainda por conta do Arboleda, de todas as polêmicas que ele participou, seja as noitadas, seja quando ele bateu o carro e estava meio que bêbado, seja quando ele vestiu a camisa do adversário. Arboleda tá na nossa garganta, é bem verdade. Ele é um cara meio displicente, eu acho que ele não faz por mal, mas de certa forma ele acaba causando algumas situações desnecessárias para a instituição São Paulo, como essa, por exemplo, da camisa do Palmeiras, mas hoje ele foi muito bem na partida. Hoje ele foi seguro, ele fez os desarmes que a gente espera de um zagueiro fazer, e a gente não pode negar que quando ele vai para a área, quando ele está concentrado, que ele vai disputar os lances, ele ganha na maioria porque ele tem uma impulsão muito boa, muito grande, e ele consegue fazer bons gols por causa disso. E a partir desse momento o São Paulo começou a tomar mais ainda conta da partida, começou a tocar mais a bola, começou a esfriar o jogo e o São Paulo começou a ditar o ritmo. Ainda teve tempo para Hernanes entrar, ele entrou no lugar do Gabriel Sara, o Pablo, né, o Pablo é um cone, né, cara? O Pablo coitado, eu torço muito pra ele, eu torço de verdade pra ele dar certo no São Paulo, mas é um jogador é um jogador esquisito, o Pablo. Ele às vezes parece que tá no mundo de Pablo, no mundo dele, sabe? Ele destoa um pouco, mas enfim, entrou ali no lugar do Luciano. O Luciano saiu praticamente endeusado hoje, porque ele acabou fazendo ainda antes da saída dele, ele fez o terceiro gol, um golaço, um gol de cara que sabe bater na bola, um gol de cara que sabe se posicionar, que sabe ler o que está acontecendo, a rapidez da jogada. O Reinaldo mais uma vez toca rasteiro para ele, Reinaldo também muito bem hoje, né? O Reinaldo, que a gente costuma dizer aqui, o peladeiro, hoje ele estava muito bem na partida, fez o que dele se espera também de um lateral esquerdo com a camisa do São Paulo, que é conseguir dar assistências, conseguir criar jogadas para que o ataque do São Paulo funcione e faça gols. E ele fez isso de novo, um passe rasteiro milimétrico, e o Luciano pega de chapa, de perna esquerda num cantinho, a bola faz um efeito incrível, entra ali sem chances para o goleiro ali, Douglas, né, se não me engano o nome do goleiro. Golaço, São Paulo abre 3-0, mas como é o time do Fernando Diniz, né, acabou tomando um gol bobo, né? O São Paulo ali com
3-0 garantido, tudo certo, tudo tranquilo. O Cleison, aquela aberração de Cleison, entra no time do Bahia na segunda etapa e acaba descontando ali por um erro de posicionamento da zaga do São Paulo. Entrou sozinho, livre, chegou batendo sem chances pro Volpi, acabou fazendo o primeiro gol e diminuiu, mas foi só isso. O Bahia não conseguiu fazer nada na segunda etapa e o São Paulo tomou conta de toda a segunda etapa e foi muito bem. O que é estranho ainda é a gente ter essa diferenciação, essa oscilação entre uma primeira etapa e uma segunda etapa. É muita diferença para um jogo só. Isso não pode acontecer. O São Paulo tem que tentar ter mais equilíbrio durante os 90 minutos e não essa montanha russa de emoções que o São Paulo acaba oferecendo para o seu torcedor por conta ainda de não estar pronto. O São Paulo ainda é um time em evolução. O São Paulo ainda precisa melhorar vários pontos, mas é inegável que o time está sim na briga, num campeonato que não tem nenhum time que está desgarrando, que não tem nenhum time que está jogando mais bola do que o São Paulo. O São Paulo está na briga. O São Paulo tem 2 jogos a menos, tem o Goiás no meio de semana e ainda tem o Botafogo, né, da parte ali do primeiro turno a se fazer ainda, né, 2 jogos a se completar. Então o São Paulo está na briga sim, gente. O São Paulo está 1 ponto apenas do Atlético Mineiro e o São Paulo tem totais condições sim de ser campeão brasileiro. Eu não acredito que eu estou falando isso nesse momento, não por essa instituição, e sim por tudo que vem acontecendo, né, no São Paulo gerido por Leco, né? Mas a realidade é essa, o São Paulo nesse momento está sim na briga pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo, óbvio, está na semifinal da Copa do Brasil e eu só quero um título, que seja já está de bom tamanho, porque eu acho que está na hora da gente levantar um caneco, passou da hora, né? Um time como o São Paulo não pode ficar tanto tempo sem levantar um título. Então, vamos ficar na torcida. Valeu pelo segundo tempo. Acho que o Fernando Diniz precisa entender melhor como escalar de acordo com o adversário, entender que talvez isso que ele fez no intervalo ele possa fazer antes, né? Não demorar tanto. Ainda teve tempo, só para complementar, ainda teve tempo do Rodrigo Nestor entrar. Ele acabou entrando no lugar do Igor Gomes. Igor Gomes, para mim, jogou uma partida fraca. O primeiro tempo sofrível, quase não apareceu. Na segunda etapa, com o time melhorando, ele também passou a conseguir jogar melhor ali, mas ainda está longe de ser aquele Igor Gomes. Ele perdeu um gol de cabeça ali na cara, ele subiu sozinho, ele teria que ter feito aquele gol. Ainda bem que a gente acabou não precisando daquele gol para vencer. Uma outra situação que eu não entendi, um golpe de vista errado do Thiago Volpi, a bola bateu no travessão, quase entrou. Não dá para entender também esses cochilos que o São Paulo tem dentro da mesma partida. Isso precisa se corrigir, tem que ter foco, concentração os 90 minutos. Mas valeu os 3 pontos, valeu a boa vitória. O Bahia não perdia lá um bom tempo, então foi um ótimo resultado do São Paulo. E, mais uma vez eu digo, o São Paulo está na briga. Gente, é isso. A gente se fala aí no decorrer dos próximos dias. A gente vai voltar com as transmissões, vai ter narração, vai ter muito vídeo de análise, de informações aqui pra vocês e de notícias. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, bom final de semana e vamos São Paulo!